Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do efeito colateral dessa quimioterapia que eu faço. Que eu faço 2 quimioterapias. Eu faço uma na clínica que leva 2 horas para entrar no meu organismo. E aí tem a bolsinha que eu faço que ela fica conectada aqui. E aí eu venho para casa e passo 48 horas com ela conectada, tá? É super tranquilo, é assim... Eu tenho alguns movimentos que eu não posso fazer, tipo chacoalhar a coberta, erguer o braço bruscamente, né? Tentar evitar coisas que mexam na musculatura para não saltar a conexão aqui, tá? Dói? Não dói, gente, não dói. Fica aqui bonitinho, tá? O que acontece é que coça. Coça porque eu tenho um pouco de alergia desses micropórios aqui, ó. E outra porque soa a pele. E ele não é respirável, né? Porque não pode entrar bactéria. Então... ele fica ali, aí soa e daí coça também. Mas é só 48 horas, tá de boa. E aí eu queria falar pra vocês sobre o efeito colateral. O meu maior efeito colateral é da quimio que eu faço na clínica. Ela é que mais me dá efeito colateral. Ela me dá uma neuropatia. O que são as neuropatias? Esse choque que eu sinto na mão. O choque que eu sinto na boca, no nariz, do frio, de estar gelada. Eu sinto esses choques, tá? E aí tenho temperatura do meu corpo que cai. Então, assim, minhas extremidades provavelmente sempre estão geladas. Ultimamente tem ficado bastante gelado. Eu sinto calor, mas o meu pé tá congelando, minha mão sempre tá congelando. Então, como eu passo bastante tempo deitada também, porque eu me sinto mais cansada, eu sempre estou com uma bolsinha térmica de água, né, dessas que eu aqueço, e daí eu deixo lá debaixo das cobertas e assim eu consigo manter o meu pé quentinho. Porque é terrível ficar com o pé gelado, gente, é terrível mesmo. Mas é isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que era pra cair o meu cabelo. Vocês lembram a primeira quimio que eu fiz? Se você não lembra da primeira quimio que eu fiz, volta um pouquinho alguns stories, alguns reels. Stories não, né? Volta alguns reels que você vai ver que eu perdi bastante cabelo, mas eu não cheguei a ficar careca, tá? Eu fiquei bem, cabelo bem ralo mesmo. E essa quimio que eu faço na clínica era pra me deixar assim também. Porém, não estou assim, o meu cabelo está caindo, mas eu estou com a cabeça bem cheia de cabelo, muito cabelo, muito cabelo. Tá caindo, mas assim, cai talvez um pouquinho mais do que uma pessoa normal, sabe? Tá caindo bastantinho, assim, mas não a ponto de fazer com que eu fique com o cabelo mais ralo. Mas é porque também eu faço sempre exame de sangue antes de fazer a quimio. Então, eu faço exame de sangue, aí um dia antes, eu faço assim, 3 dias antes, né? Então, eu faço nas quarta-feiras. Então, na segunda eu faço exame de sangue, na terça já saiu o resultado, eu mando pra clínica, e na quarta eles já me liberam ou não me liberam. O que aconteceu já de que a médica não me liberou, porque as minhas plaquetas caíram bastante, o mínimo é 150 mil, sei lá o que lá, das plaquetas, e as minhas plaquetas chegaram a 66 mil, tá? Super baixas, a minha médica não autorizou a fazer químio, fiquei 2 semanas sem fazer químio, sumiu todas as neuropatias, o corpo teve tempo de se recuperar, tudo, e aí, tipo, eu fiquei bem. E aí acho que é por isso também que o cabelo não tá caindo tanto. E daí, assim, vocês vão me perguntar, mas o que faz, então, pra aumentar as plaquetas? Também foi uma dúvida que eu mandei pra minha médica. E aí ela falou assim, não faz nada, a gente só não faz químio. Porque é um efeito colateral da químio. Então, a gente espera. E o corpo, ele vai voltar a produzir, né, as plaquetas e a gente volta a fazer químio. Lá no início, quando eu comecei a fazer essa químio, eu comecei a ficar muito cansada, fiquei bastante assim, mais debilitada, fui numa consulta com a minha médica, e eu tava com tanto sono assim na frente dela, e ela falando assim pra mim, mas você precisa fazer tal coisa, tal coisa. E daí eu na frente dela assim, mas doutora, eu não aguento, eu tô muito cansada, eu tô com muito sono, eu não aguento. Daí então ela diminuiu a dose da minha medicação, beleza? Então eu ela diminuiu a dose para que o meu corpo conseguisse se reabilitar mais rápido, né? Se recuperar mais rápido. Aí, as minhas plaquetas depois disso caíram.
que tá tudo certo, tá tudo bem. O que não pode é cair muito, né? E aí a gente sabe que as plaquetas, elas estão... o corpo é produzido para que elas fechem os machucados, né? Para que elas venham fazer a coagulação, para que não fique sangrando ali eternamente. Não tem uma hemorragia no machucado, né? Então, essa é a função da plaqueta, para que ela venha fechar os machucados. Se ela cair, a gente pode acabar tendo uma hemorragia, beleza? Então, assim... Aí, minhas plaquetas caíram, parei, fiquei 2 semanas sem fazer medicação, daí voltei, e as minhas plaquetas subiram muito, assim, nesse tempo que eu fiquei sem fazer quimio, as plaquetas foram lá em cima. Daí, eu fiz quimio de novo e as plaquetas caíram de novo, foram para 67 mil, daí minha médica falou, então agora a gente vai diminuir mais ainda a dosagem, e a gente vai fazer a quimio, mas com uma dosagem bem menor, e aí a gente vai ver como o seu organismo vai reagir. Outra coisa que tem aparecido são roxos na minha pele. Uns roxos absurdos, assim, ó, desse tamanho, assim. Ai, gente, é muito louco, porque, assim, você no dia não tem um roxo nem nada em lugar nenhum, aí você acorda de manhã, assim, aí você vai fazer xixi, você olha pra perna, tem um baita roxo na perna. De onde que apareceu? Aí, claro, também perguntei pra minha médica sobre os roxos, ela falou que é super normal. Aparecem umas manchinhas vermelhinhas, assim, ó, não sei se vocês vão conseguir reparar. Essas manchinhas vermelhinhas, assim, ó, também são do fato da plaqueta estarem mais baixas. Eu não cicatrizo mais tão rápido, então, se acontece de ter uma espinha, assim, ó, todo mundo dá uma cutucada, né? Não tem como. Às vezes tá com uma coceira ali, tipo, pá, arrancou a espinha. E que pode provavelmente ter acontecido aqui também. Saiu sangue? Saiu. Só que o corpo não conseguiu fechar tão rápido e acabou que o sangue ficou embaixo da pele ali. E assim, demora pra sair, mas sai, tá, gente? Eu uso bastante protetor, eu cuido da minha pele, tá? Então tá tudo certo. Eu acho que é um pouco disso, galera, que eu queria falar pra vocês. Eu sinto bastante canseira também, depois que eu faço químio. Eu passo aí uns 4, 5 dias, dormindo umas 18 horas, mais ou menos. Que eu sinto bastante cansaço. Um dos efeitos colaterais que são esperados pela quimio é que tenha diarreia. Eu não tenho diarreia. Ou é prisão de ventre ou é diarreia. Eu não tenho diarreia, eu tenho muita prisão de ventre, gente. Muita mesmo. E o fato de ter esses choques, eu também sinto choque na garganta. Então, assim, eu não posso tomar água gelada. Não posso. De jeito nenhum, nem na temperatura ambiente. Agora que tá mais frio, eu também não posso tomar a temperatura ambiente, porque a da temperatura ambiente já tá gelada. Mas eu não tomo água quente, eu só quebro o gelo. Então eu coloco bem pouquinha de água quente e o restante da minha garrafa, assim, eu tenho uns copão gigante, eu coloco de água temperatura ambiente. Ele não vai ficar nem quente e nem fria, tipo, ela vai ficar uma temperatura que eu consigo engolir. Porque quando eu engulo água gelada, a impressão que eu tenho é que tá descendo um monte de agulha na garganta e assim com aquelas pontas arranhando. É essa a sensação que eu tenho. Outra coisa que eu tenho por uns 3 dias, mais ou menos, de 3 a 4 dias, é o gosto da quimio na boca. Eu já comecei ontem com o gosto da quimio. Eu sinto muito o gosto da quimio, altera totalmente o meu paladar. Tem coisas que muda 100% e tem coisas que eu não sinto gosto. Também é esperado, tá bom, galera? Isso. E ao longo do tempo eu vou falando pra vocês. Quando eu começo a fazer a quimio, eu sinto que minha pele fica mais sensível, assim. Então, essa quimio não me deixou com a pele tão sensível. Mas a primeira quimio que eu fiz, quando a água caía no meu corpo, mesmo que fosse fria, ou morna, ou quente, independente, o meu corpo ardia, ele queimava, doía muito, assim, a água caindo. Então, eu evitava de tomar banho, porque doía muito o corpo tomar banho, tipo, tava sendo tortura. Então, eu não tomava muitos banhos, assim, tipo, todo dia, o que eu era habituada, às vezes 2 banhos, né? Quando a gente tá se sentindo sujo, a gente vai lá e toma 2 banhos. Mas pelo menos 1 por dia eu sempre tomava. Aí, depois disso, eu acabei diminuindo a quantidade, porque doía muito, era muito tortura pra mim, na primeira quimio. Agora, essa eu não sinto tanto não, gente. Vou ali e tomo banho. Só que nos dias que eu tô conectada, eu não posso tomar banho, porque eu não posso molhar. Então, eu passo aí um dia e meio, né? Sem tomar banho. E é isso, galera, que eu queria falar pra vocês um pouquinho, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários.
as dúvidas de vocês. Eu demoro pra vir fazer vídeo, mas eu me esforço, gente. Me esforço mesmo pra vir fazer vídeo pra vocês, tá bom? E é isso. Tchau!